Banco do Bradesco, ele é um dos maiores bancos listados na Bolsa de Valores brasileira. Ele é um banco muito importante e muito consolidado aqui dentro do mercado de ações brasileira, né? Antes de nós falarmos do Banco do Bradesco, é importante que a gente entenda alguns indicadores relativos a ele, né? Nós percebemos aqui que na data do último fechamento, antes da gente iniciar a gravação desse vídeo, que foi o dia 26/1, o banco fechou a R$ 11,30, né, cada ação, né, do BBDC4, né, e a variação em 12 meses está negativa aqui de menos 23%. É uma variação que deixaria um investidor iniciante bem triste e talvez até assustado, né. Nós temos aqui o PL, né, que é o preço sobre o lucro, que demonstra o quanto que cada investidor está disposto a pagar por cada real de lucro, né. Por exemplo, né, aqui um investidor coloca 2 e ele tem aqui um PL de 2, né, no caso, né, se ele tem um PL de 2 significa que cada investidor está disposto a pagar R$ 2 para 1 de lucro, né, no caso aqui está disposto a pagar 8,27. E o PVP, que também é muito importante, que ele representa o preço sobre o valor patrimonial, pessoal, né, ou seja, o Bradesco ele está subavaliado, né? Então as ações dele tá valendo menos do que realmente ele vale de fato, né? Se juntar todos os ativos do banco, ele está abaixo do valor que seria o valor dele de mercado, né? E o dividend yield, né? Esse cara é muito importante, né? Que ele é a relação entre dividendos pagos e o atual preço da ação, né? Ou seja, o dividend yield dele está 9,86. Só que esse valor aqui, pessoal, ele é muito relativo, porque se você tem um dividend yield de 9,86, mas o preço caiu bastante, não quer dizer que o resultado foi bom para você, né? Porque você teve 9,86, mas no acumulado aqui de 12 meses você está com menos 23,63%. Né? Vamos olhar mais alguns dados aqui abaixo, né? Aqui nós temos a rentabilidade e tal. Mas vamos olhar aqui um comparativo dele em relação aos outros bancos, né? Nós temos aqui, né, um comparativo dele em relação à média do setor, né, de 2020 até 2004, desculpe pessoal, de 2020 até 2024. Então nós vemos aqui que o Bradesco ele está crescendo até um pouco ali mais ou menos um pouquinho acima da média do setor, mas está interessante, mas não tão interessante assim, né? Nós vemos aqui que o Banco do Brasil, né, ele veio numa crescente bem maior, só que no atual momento o Banco do Brasil ele está até abaixo da média em relação ao Bradesco, né? E temos aqui mais um comparativo com o Itaú cresce mais do que ele, e também com o Santander, né? Vamos fazer aqui um comparativo, ou seja, o Banco do Bradesco, apesar dele estar caindo bastante, não quer dizer que ele está afundando, tá pessoal? Porém é importante você entender bem o cenário macro e microeconômico. Então o cenário atual no momento é queda para todos os bancos, não só para o Banco do Bradesco, né? Abrindo as ações aqui do BBDC4, né, que é o Banco do Bradesco, no TradingView, aqui no período anual, nós percebemos que anualmente o Bradesco vem sempre buscando novas máximas, ou seja, para o investidor de longo prazo, você já olha aqui, você percebe que vale muito a pena você investir no longo prazo. E olha só que bonito. O preço já teve aqui dentro da casa dos 4 centavos e no atual momento ele está 11,30. Mas bem, no longo prazo ainda está no ciclo de alta, né? Não rompeu esse ciclo de alta. Essas duas linhas que nós temos aqui é uma média móvel exponencial de 8 períodos e uma média móvel exponencial de 20 períodos. Nós percebemos aqui que ele vem sempre respeitando essas médias. Porém, vamos olhar no tempo gráfico menor, vamos olhar aqui ó, no gráfico semanal o que está acontecendo, né? Para você que quer investir no longo prazo, é muito interessante que você analise o gráfico em períodos maiores. Não vai lá olhar o gráfico no 15 minutos, numa hora. Olhe sempre ali mensal, diário, semanal, para você poder estar fazendo o seu aporte. Olhando aqui no gráfico semanal, o que nós já enxergamos aqui? Uma zona forte de suporte, né? Onde nós olhamos aqui ó, e já percebemos ó, um toque aqui nessa região, um toque nessa região, um toque nessa região, outro toque nessa região. O preço do Bradesco já tocou 4 vezes aqui nessa região dos R$ 11 e voltou a subir. Só que olha que interessante, né? E também até interessante para vocês verem e até perigoso para essa ação, que a gente percebe que apesar dele estar sempre tocando ali e voltando a subir, ele vem cada vez mais fazendo topos menores, ó. Ou seja, aqui foi o topo que ele deixou em 2021, aqui em 2022 ele já deixou uma zona mais baixa,
Aqui em 2023 ele já deixou uma zona mais baixa e aqui em 2024 ele já deixou uma zona mais baixa. Apesar dele estar crescendo no longo prazo, a gente percebe que ele está tendo séria dificuldade aqui para romper a casa dos R$ 20, né? Mas vamos olhar aqui, né, pessoal, e analisar se realmente vale a pena graficamente já comprar o Bradesco ou não. Porque como nós vimos ali em relação à recessão dos bancos, né, que todos estão na baixa, né, ah, nos últimos 12 meses, a gente já percebe que o Bradesco também não é diferente, né? Ele segue a mesma linha do raciocínio dos outros bancos, né? Vamos descer aqui para o período diário para a gente poder dar uma olhada aqui no que está acontecendo no gráfico diário. Vou remover esses desenhos, que a gente percebe aqui que eu gosto muito dessas médias móveis exponenciais. Aqui nós temos duas, né? A média móvel exponencial de 8 e a média móvel exponencial de 20, porque elas já me dão a tendência do que o gráfico está. Olha só que interessante essas médias móveis, ó. O preço vem sempre respeitando elas, né? Mesmo quando ele se afasta muito, como aqui nesse período aqui de julho de 2024, né? Que ele abriu um pivô de alta lindo aqui, né? Que é esse candle verdão aqui, ó. Foi lá em cima e voltou, a gente percebe que o preço tem que sempre, ele busca essas médias móveis, por isso que elas são interessantes para a gente analisar o gráfico, né? Para quem não sabe o que são médias móveis, tem aí no nosso canal aí vídeos sobre médias móveis, né? Vou estar deixando aí no card aí. Aqui olhando o gráfico, quando que eu vou entrar de fato numa operação? Bom, pessoal, eu não entraria ainda nesse atual momento, mesmo sendo uma zona de suporte, porque se eu entro agora, né, nesse atual momento, eu vou estar tentando adivinhar qual que é o fundo. Então a gente não entra no adivinhar, a gente entra sempre numa análise técnica do melhor ponto possível para poder estar entrando na nossa operação. Então qual que seria esse melhor ponto possível? Primeira coisa que nós temos que olhar e perceber que o gráfico ele sempre se movimenta em impulso e correção, seja numa baixa ou seja numa alta, né? Numa baixa o impulso é para baixo, a correção é para cima. O impulso é para baixo, a correção é para cima. O impulso é para baixo e a correção é para cima. Nós percebemos que no atual momento aqui, esse gráfico ele está num momento de correção, mas nós não sabemos que se vai reverter a tendência ou não. Ou seja, duas coisas muito importantes, né? Não tem uma queda infinita, né? A não ser que o ativo morra, né? A empresa fecha e não tem como, né? Mas não tem preço que não possa cair mais um pouco e nem tem preço que não possa subir mais um pouco. É por isso que nós recorremos à análise técnica para poder aumentar o nosso grau de assertividade se a gente vai fazer uma boa operação ou não. Porque apesar de muitos falarem assim, ah, mas você tem que olhar para o dividendo, não é bem assim, pessoal. Igual nós vimos aqui, ó, que ele pagou o dividend yield aqui, né, relativo ao preço atual da ação de 9,86, mas ele caiu mais de 20 no ano, né? E aí você tem a falsa ilusão de que está ganhando dinheiro, quando na verdade você está perdendo dinheiro e era melhor ter deixado seu dinheiro na renda fixa. Então vamos voltar aqui no gráfico e aí vamos entender qual que seria o momento ideal para você entrar. O momento ideal é na hora que ele fizer um pivô de alta. O que é um pivô de alta, pessoal? Olha só como o preço veio aqui, ó, lateralizou e acumulou, né? Tem também vídeo aí que eu falo sobre acumulação e distribuição. E qual que é o momento de um pivô de alta? O pivô de alta é quando ele rompe um padrão. Olha só, aqui ele tinha um padrão de baixa, ó. Ele vinha sempre, ó, cada vez que ele impulsionava para cima, ele deixava um topo mais baixo. Até que chegou uma hora que ele rompeu esse cara aqui e o preço foi para cima. Olha só que interessante. O rompimento, pessoal, ele tem que ser um candle muito maior do que os outros, né? Como assim muito maior? Ele tem que ser um candle onde ele demonstre que ele tem força para o preço subir. Então aqui ele rompeu esse padrão de baixa e o preço voltou para uma alta e voltou a subir. Olha que esse é o momento aqui, ó, do rompimento, é esse candle aqui. Mas como que eu enxergo isso graficamente? Eu tenho que olhar para o gráfico aqui, é que como nós estamos no gráfico de candlestick, às vezes é mais difícil para alguns poder enxergar os movimentos, então eu vou estar traçando para vocês. Ó. Olha só o que aconteceu, ó. Daqui o preço saiu lá de cima, veio até aqui, subiu até aqui, veio até aqui, voltou para cima, corrigiu e entrou numa alta mais forte, onde o preço foi lá para cima. Qual que é esse momento aqui, pessoal? Olha só, o preço aqui ele vinha numa baixa, né? Como nós vimos ali, ele vinha numa baixa, só que ele começou a deixar, ó, fundos maiores do que os fundos anteriores. Aqui ele estava mais baixo, aqui ele já estava mais alto, e aqui ele estava mais alto do que o anterior. Cada vez que ele veio subindo aqui, ó, ele veio deixando aqui, ó, fundos cada vez mais altos. Isso é uma reversão de tendência.
O trader, ele vai fazer o quê, né? Quem faz trader? O cara sempre vai marcar o fundo e vai colocar o stop dele aqui embaixo. Então por isso que às vezes o preço só chega ali e vem e despenca, porque tá estopando a galera que tá lá com as ordens de venda já montada, né? Então no atual momento, o que que eu faria, pessoal? Como demonstrei lá para vocês anteriormente, o que que eu faria para poder entrar numa operação aqui no Banco do Bradesco? Está na zona de suporte, mas você falou que ainda não é o ideal para comprar. Quanto seria o ideal? Se, por exemplo, igual ele está aqui agora, ó, impulsionou, está corrigindo, só que essa correção já está quase que no mesmo fundo anterior. Ele teria que fazer o que? Ó? Esse movimento para cima, mais uma correção e voltar a subir. Porque aqui ele vai caracterizar uma reversão desse padrão de baixa, aonde ele vai estar deixando aqui, ó, cada vez mais, ó, um fundo maior do que o fundo anterior. Ou seja, essa média que está lá para baixo, lá, ó, tá, desculpe pessoal, tá para cima do preço, ela vai vir aqui, ó, ela vai vir para baixo do preço e o preço vai começar a se mover para cima. Então, se você fica aí, caiu, vou comprar, caiu, vou comprar, cara, você vai perder muito dinheiro. Se você não perder muito dinheiro porque você investe no longo prazo e o preço possa voltar na mesma região que você comprou, você vai estar perdendo custo de oportunidade, pois você poderia comprar muito mais do que você está comprando. E nós sabemos que para quem pensa em dividendos, o que é interessante é a quantidade de ações que você tem. Não é a quantidade exatamente que você investiu, os dividendos são pagos pela quantidade de ações que você possui. Por isso que é importante você fazer uma análise técnica junto com uma análise fundamentalista para quem quer investir em ações. Ao contrário do mercado de criptomoedas, que o preço é extremamente volátil, mas você sabe que vai e volta, enquanto num criptoativo, a maioria dos criptoativos, como por exemplo nas moedas memes, não representam nada, no mercado de ações representam empresas. E as empresas, elas têm momentos econômicos de acordo com a economia do país que ela é instalada. Igual a economia brasileira é extremamente estável, né? Então depende muito do que o presidente fala, do que o presidente faz. Então se você só quer simplesmente comprar porque você tem dinheiro para aportar mensal, cara, sinto muito lhe informar, mas você vai sofrer um pouco mais para chegar na sua independência financeira. Logicamente que no longo prazo você vai conseguir. Como nós vimos aqui, no longo prazo o Bradesco está sempre em alta, né? Mas no curto prazo você vai deixar de ter esses custos de oportunidade, ó. Olha lá, estava 15, né? Ela estava 15, ela caiu mais de 26%. E olha que interessante aqui, igual eu falei para vocês, ó, outras ferramentas que tem no nosso canal aí, né? Aqui nós temos aqui, ó, a retração de Fibonacci, né? Até onde o preço corrige, né? Ele corrigiu no 38% e foi, né? Olha que interessante, corrigiu aqui, ó, 38%, que é a zona de correção dela. Eu não estou nem ajustando aqui ainda os valores nem nada, só para mostrar para vocês de forma simples que a análise técnica funciona. Só que olha só, aquele padrão de deixar cada vez mais um topo mais alto, ele foi perdido aqui, ó. Opa, desculpa. Ele foi perdido aqui, ó. Aqui ele deixou o preço a 15, da última vez que ele foi, ele corrigiu, mas ele não chegou nos 15 mais, ele chegou só nos 14,90, né? 14,92. Até chegou nos 15 aqui, pessoal, mas não conseguiu romper a barreira desse preço aqui, ó, de 15,46. E aí por isso ele voltou, entrou em recessão e começou a cair. Não comprem, escutem isso, pessoal, não comprem simplesmente porque o preço está caindo. Aguardem um momento técnico para vocês poderem comprar. Como eu mostrei para vocês, tem que sair aqui, ó, do jeito que eu falei para vocês, tem que romper esse padrão aqui, essa linha de baixa, né, essa média que está rolando aqui. E ele tem que romper com um candle de força, né? Que seria esse candle de força aqui, pessoal. Ele tem que vir aqui, ó, abrir um candle, lógico, estou exagerando, mas abrir um candle aqui para cima para você pegar esse movimento igual tá aqui, ó, né? Aqui seria mais difícil, provavelmente eu como trader não conseguiria pegar esse movimento, porque eu aguardaria uma correção e o preço não corrigiu, simplesmente foi para cima. Mas a probabilidade de você perder dinheiro tentando adivinhar fundo, ela é muito maior do que a probabilidade de você entrar em movimentos seguros. O movimento seguro seria um movimento de reversão aqui com um pivô de alta, como eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Vou até redesenhar aqui pela última vez, para quem não conseguiu capital, impulso, correção, impulso para cima e preço voltando a subir. Então eu teria que pegar esse movimento aqui para você poder pegar
uma boa lucratividade no seu ativo. E lembrando, pessoal, viver de dividendos é maravilhoso, é muito bom. Porém, você tem que entrar nos momentos certos dentro do seu ativo. Você não pode simplesmente porque você tem lá, eu tenho todo mês R$ 1.000 para aportar, todo mês vou comprar R$ 1.000 em ações. Não façam isso, não façam essa distribuição de preço médio. Se vocês têm R$ 1.000, aprendam a analisar o gráfico para que vocês comprem nos melhores momentos. Porque sair simplesmente comprando aleatoriamente só porque tem os R$ 1.000, era melhor você ter guardado o seu dinheiro na renda fixa do que você ficar entrando ano e saindo ano e só perdendo dinheiro em ações porque pagam dividendos. Então, tenham sempre essa consciência. Clica aí no nosso canal, clica no se inscrever, assistam nossos vídeos, tem muito conteúdo bacana aqui sobre análise técnica e que serve para você usar dentro de qualquer ativo. Valeu, pessoal!